O MF11 é um fundo de investimento imobiliário voltado ao desenvolvimento de empreendimentos residenciais, com atuação ativa na escolha, estruturação e acompanhamento dos projetos. A gestão é realizada pela Mérito Investimentos, que possui histórico longo no segmento. O fundo concentra sua estratégia em habitação popular e de renda média, estando atualmente fortemente direcionado ao programa Minha Casa Minha Vida, que se consolidou como o principal vetor de demanda do mercado residencial brasileiro recente. A cidade de São Paulo é um bom retrato do ciclo imobiliário recente. No ano de 2025, foram lançadas aproximadamente 139.700 unidades residenciais, representando um crescimento de 34% em relação ao ano anterior. Desse total, 61% dos lançamentos estavam enquadrados no programa Minha Casa Minha Vida e 64% das vendas também ocorreram dentro do programa. Esses números deixam claro que o Minha Casa Minha Vida foi o principal motor do mercado residencial no período. Além disso, houve mudanças relevantes no programa, com destaque para a criação da faixa 4, que ampliou o público atendido. O valor máximo dos imóveis financiáveis passou a alcançar R$ 500 mil, com taxas de juros que variam aproximadamente entre 4% e 10% ao ano, utilizando recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Esse conjunto de fatores cria um ambiente extremamente favorável para fundos que atuam no desenvolvimento de habitação econômica. Exatamente o foco do MF11. A estratégia do MF11 é clara e bem definida. O fundo atua de forma integrada no desenvolvimento imobiliário, com forte presença no segmento de moradia popular, por meio da marca Livos, ligada à sua estrutura de incorporação. Em 2025, foram realizados 4 lançamentos, totalizando mais de R$ 300 milhões em valor geral de vendas, distribuídos entre 693 lotes e 797 apartamentos. Mais de R$ 200 milhões desse valor geral de vendas correspondem a projetos enquadrados no Minha Casa Minha Vida, localizados na cidade de São Paulo. Um dos principais destaques foi o projeto Livos de Araguá, com 388 unidades residenciais e valor geral de vendas estimado em R$ 94 milhões. Esse foco geográfico de produto reforça a padronização construtiva, facilita o controle de custos e melhora a previsibilidade dos resultados. Um ponto central na análise do MF-11 é a forma como o fundo administra o ciclo imobiliário. Diferentemente de estruturas concentradas em um único estágio, o fundo distribui seus investimentos entre projetos já concluídos, em fase de obras e em fase de pré-lançamento. Atualmente, a carteira é composta por 33 ativos, sendo 7 concluídos, 14 em obras e 11 em pré-lançamento. O objetivo dessa distribuição é reduzir a volatilidade típica dos fundos de desenvolvimento, evitando períodos de resultados excessivamente elevados, seguidos de quedas abruptas de geração de caixa. Essa abordagem é fundamental para garantir maior estabilidade ao longo do tempo. O banco de terrenos do fundo é um dos seus principais diferenciais estratégicos. O MF-11 possui aproximadamente R$ 1,090 bilhões em valor geral de vendas ainda não lançado, o que representa um estoque relevante de crescimento futuro. Somente no ano de 2025 foram adquiridos 8 novos terrenos, que somam cerca de R$ 650 milhões em valor geral de vendas estimado, todos destinados a projetos da marca Livos e enquadrados no Minha Casa Minha Vida. Isso significa que o fundo já garantiu boa parte do seu crescimento futuro, reduzindo o risco de falta de novos projetos e mantendo previsibilidade de margens e cronogramas. O valor total de unidades em estoque, considerando preços de mercado, é de aproximadamente R$ 907 milhões. Desse montante, cerca de R$ 668 milhões estão ligados à incorporação residencial
e aproximadamente 238 milhões de reais referenciei a projetos de urbanização. Em relação às obras em andamento, o custo total estimado é de 602 milhões de reais. Desse valor, cerca de 28% já foi incorrido, enquanto o restante ainda será desembolsado ao longo da execução. Ainda existe risco de execução e de cronograma, como em qualquer fundo de desenvolvimento. Mas boa parte dos custos já está mapeada, o que reduz incertezas relevantes desde o início de suas atividades. Em 2013, o MF11 apresentou desempenho superior ao certificado de depósito interbancário líquido de imposto de renda, de forma consistente. Em alguns períodos específicos, a distribuição chegou a superar esse referencial em múltiplos elevados. A rentabilidade acumulada desde o início supera 390%, enquanto o certificado de depósito interbancário líquido ficou próximo de 165%. E o principal índice de fundos imobiliários girou em torno de 175%. No primeiro trimestre de 2026, o fundo anunciou distribuição total de R$ 3,16 por cota, distribuída de forma relativamente estável ao longo dos 3 meses. É importante reforçar que esse nível de rendimento não é linear, pois depende diretamente do andamento das obras, do volume de vendas e do reconhecimento contábil dos resultados. Entre os principais pontos fortes do MF11 destacam-se: forte alinhamento com políticas públicas habitacionais, banco de terrenos robusto e adquirido, a preços atrativos, estrutura verticalizada que reduz, riscos operacionais histórico longo e consistente de atuação e gestão consciente do ciclo imobiliário. Por outro lado, existem pontos de atenção relevantes. Fundos de desenvolvimento não oferecem previsibilidade de renda mensal. Existe dependência significativa do programa Minha Casa, Minha Vida U, que envolve risco regulatório. O fundo está exposto a custos de obra, prazos e possíveis atrasos, e os resultados contábeis tendem a ser mais voláteis do que em fundos de renda. O MF11 se apresenta como um fundo de desenvolvimento bem estruturado, com estratégia clara, projetos contratados e forte aderência ao atual ciclo do mercado residencial brasileiro. Não se trata de um fundo indicado para quem busca renda passiva estável e previsível, mas funciona muito bem como uma posição complementar, com foco em ganho total, combinando distribuição de resultados e potencial de valorização patrimonial, especialmente em momentos favoráveis ao segmento de habitação popular.